Agora, um fato importante que ocorreu no período inicial da faculdade, Helena, é que a Faculdade de Ciências Econômicas, em Belo Horizonte, tinha um sistema de bolsa de tempo integral, né? Que era a coisa mais bem feita daquela época na Universidade Brasileira, que eu me lembre, que era assim, no fim do primeiro semestre, havia um exame muito rigoroso a que todos os estudantes podiam se candidatar. E, em média, 10% de cada turma, porque havia turma de economia, de administração pública e de sociologia. 10% de cada departamento tornava-se estudante em tempo integral, tinha sala para 2, máquina de escrever, livros, sabe? Era uma coisa muito bem, um apoio decisivo, realmente. E ficava o dia inteiro na faculdade, ia para a aula de manhã, almoçava lá e ia até a noite. Eu e o Amauri fomos aprovados, né? A nossa turma tinha 81, nós entramos 8 como bolsistas. E aí nós fomos o período todo da faculdade em tempo integral. O Vilmar Faria era outro da turma de bolsistas. Né? Por esse sistema passou o Simão Schwartzman, o Antônio Otávio Sintra, o Edmar Baixa. Era uma coisa que tinha uma... Como é que eu direi? Tinha um efeito muito forte de canalizar as pessoas, né, para a vocação, para o estudo acadêmico. Uma vez que ganhava a bolsa, tinha que se submeter a exames periódicos ou uma vez ganhando? Uma vez por ano tinha que apresentar um texto. Sim. E participar em seminários. Havia uma pequena remuneração, equivalente ao salário mínimo, mas o mais importante eram as condições de trabalho. Né? Nós ficávamos o tempo todo na faculdade. Acabava a aula de manhã, nós almoçávamos e tal, e era um prédio alto, subíamos lá para o 6º, 8º andar. E eu, por exemplo, tinha uma sala, eu e outra pessoa, o meu colega de sala era o Vilmar Faria. Enfim, havia salas para 2. Né? Essas salas, cada um tinha a sua máquina de escrever, né? Naquela época não se falava em computador. A Remington. Uma Remington. E, então isso foi decisivo no meu caso, porque eu dificilmente teria permanecido. Eu assistir a aula de manhã, um contato superficial com o professor, eu acho que eu não teria permanecido. Eu não entendia direito ainda onde é que a sociologia e a política ia me levar. Mas como essa experiência foi muito intensa, né, não só em termos de estudo formal, mas de convívio, né, com pessoas muito, muito destacadas, né, você vê, nesta época, nas classes superiores, lá havia o Fábio Vanderlei Reis, o Vinícius Caldeira Brante, o Betinho. Esse pessoal todo era bolsista da faculdade. Então, esse convívio diário ali... E um momento especialmente... Um momento turbulento do país. Turbulento, né? e de muita mobilização, isso, né? Exatamente. Então, foi de 61 a 64. 64, quer dizer, os cursos de Ciências Sociais tinham um apelo especial. Exatamente. Então, eu acho que, do ponto de vista da experiência acadêmica, foi realmente extraordinário. E uma outra coisa que eu olhando para trás, eu fico tentando interpretar, né, arranjar uma teoria que corresponda ao que eu vivi. Eu acho que uma coisa que inicialmente eu via de forma negativa e passei a ver de forma positiva é que nós não tivemos uma direção forte demais de uma escola ou de um professor. Em São Paulo, a figura do Florestan era muito pesada para... era assim, pegar ou largar. As pessoas estudavam e... Era uma condição, né? Praticamente obedeciam o Florestan. No Rio, não havia naquela época um currículo... Na filosofia, não havia um currículo muito bem organizado naquela época, mas a grande influência no Rio era o Diseb, né? O Guerreiro Ramos, o Álvaro Vieira Pinto, tal. O Hélio Jaguaribe, que também, né, se você compara, tinha um pensamento muito canalizado, né, aquela doutrina nacionalista formulada em termos muito taxativos, e as interpretações todas passavam por ali. Então, comparando, eu acho que a nossa formação foi meio anárquica, e para o meu temperamento isso foi ótimo. Quer dizer, eu explorei tendências as mais diversas e mudava de perspectiva, mudava de assunto. Eu acho que no fim, ao fim e ao cabo, foi bom. Você se lembra do corpo docente bem? Lembro. Nós tínhamos a figura mais destacada era o Francisco Iglesias, que era o historiador. O que realmente
pesava mais em termos de disciplina, de estudo, até porque dava a matéria central de sociologia, era o Lincoln Prates, um professor de lá, que foi responsável pela... não que ele tivesse assim, um estudo muito estruturado, mas ele indicava livros, textos frequentemente muito difíceis, e exigia a leitura do começo ao fim, não tinha conversa. Era a época do Gurvitch ainda? Do Gurvitch, entre outros, né? Tínhamos que aprender aquela Gurvitcheira toda. E tivemos o Edmundo Campos, que posteriormente foi para o Rio, lecionava a sociologia das organizações. Ali nós tínhamos os estudos de burocracia e tudo isso. Era um curso com muita interdependência na faculdade, então havia uma parte de economia também, né? Na economia nós tivemos como professor o Elcio Costa Couto, né? Irmão do historiador, agora em destaque aí. Ele era um sujeito muito destacado na economia. O Fernando Reis, que veio a ser um tecnocrata de nível muito alto, né, na Vale do Rio Doce, em outras companhias estatais, ele lecionava na parte de economia também, e outras coisas lá de estatística, direito, etc. Esse era o currículo básico da faculdade. E política? Política, curiosamente, era não vou dizer que fosse a parte mais fraca, mas foi a mais tumultuada, porque o professor de política, quando eu entrei, era o Lincoln Ribeiro, mas eu não cheguei a ter aula com ele foi imediatamente para Brasília, para a UNB, que estava começando a funcionar. Então a cadeira ficou vaga durante um certo período, e aí surgiu uma polêmica terrível, porque a direção da escola se inclinava a trazer um professor de direito constitucional, teoria do Estado, etc., que seria, no caso, o professor Raul Machado Horta, que era o cogitado. Mas a classe demandava, queria uma coisa mais sociológica, então acabou vindo o Zé Nildo Tavares. Foi meu professor. O Danilo fez um esforço de dar uma teoria das revoluções, explicar as grandes revoluções, mas naquela época não havia uma boa bibliografia, nem ele dominava especialmente esse lado do assunto. Então eu acho que foi pouco produtivo o estudo de política. Eu acabei indo nessa direção, acredito que um pouco por temperamento, um pouco também a experiência familiar. Aí eu acho que a experiência familiar pesa, né? Nós éramos uma família de PCDistas, jusselinistas, de 4 costados. Meu irmão mais velho era muito aficionado do PSD, lia os jornais inteiramente de manhã, isso lá em Indaial. Isso teve uma influência muito grande em mim. Claro, de interesse. Né? Essa visão toda do interior do Brasil. Eu até quero, mais adiante, escrever um pouco sobre isso.